Isaías 53. Amém? Você encontrou com o seu irmão? Eu acredito que todo mundo já cumprimentou uns aos outros, né, nessa noite. Isaías 53 nos fala da seguinte forma a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que nós vamos estar meditando nessa noite, Isaías 53. E já no início, o tema dessa mensagem é justamente a primeira parte do primeiro versículo. Abre lá comigo, deixa sua Bíblia aberta, tá, irmãos? Diz assim: quem creu em nossa pregação? Então, essa é a pergunta do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem creu, Senhor, na pregação? E essa mensagem, meu querido, ela não ficou restrita somente a Isaías. Ela é uma pergunta que veio correndo durante séculos, durante os anos da igreja. Essa pergunta, por certo, foi feita pelos profetas, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, e não é de se assustar, também ela é feita nos dias de hoje. Quem está crendo na mensagem do Senhor? Diante de tantas vozes que há por aí, de tantos movimentos que surgem todos os dias, de tantas teologias que vão surgindo, ou estratégias, faz-se necessário sempre essa pergunta, quem, Senhor, creu na sua mensagem? Quem, o pastor, o pregador,
aquele que ensina a palavra de Deus, ele tem sempre essa pergunta com ele, ou seja, aquele pregador sério, aquele pregador que ele está preocupado realmente em alimentar um rebanho, aquele pregador que realmente está preocupado com a exposição da palavra de Deus, e todos, maioria, praticamente todos, têm essa angústia no coração: Senhor, quem creu na sua palavra? Quem está crendo, Senhor, na sua palavra? Nos dias de hoje, nós conversamos com alguns pastores e a gente percebe, não só percebe, a gente ouve o questionamento: olha, eu prego, mas eu não estou vendo nada acontecer. As ovelhas parecem que elas não estão entendendo a mensagem do Senhor, parece que não estão entendendo a pregação. Mas é só surgir um movimento aqui, um movimentozinho ali, sabe, uma ideia diferente, parece que alguém inventou agora a roda, sabe, ela pega um versículo isolado e sai fazendo uma bagunça por aí. E o povo vai atrás, o povo louva, o povo tira foto, ou seja, começa então os grupos, as tietagens, né? E vão atrás, ou seja, eu fico impressionado com isso, sabe? E nós devemos estar atentos, irmãos. Cuidado com esse negócio de novidade, preste atenção, cuidado com esse negócio de novidade. A palavra de Deus que tem que ser as boas novas para nós. É a palavra do Senhor, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo aqui encarnado, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós devemos todos os dias estar vigilantes, porque Satanás, ele tem entrado no seio da igreja e semeado o joio, semeado a palavra contraditória, semeado um outro evangelho que está por aí, cópias falsificadas do evangelho. Paulo, ele chega a dizer isso para a igreja dos Gálatas. Paulo prega para os Gálatas, e os Gálatas, eles vão bem, eles compreenderam a palavra de Deus, eles entenderam a palavra do Senhor. Mas quando Paulo tem notícias, né, eles agora, ou seja, começaram a dar ouvidos aos judaizantes, começaram agora a voltar para a prática da lei, para o judaísmo, a observância da lei, fazer os rituais da lei. Por quê? Porque entrou alguém ali com novidades, porque entrou alguém ali com um outro evangelho, e Paulo fala: isso é maldição. Não só é maldição o que se prega, mas maldito aquele que também está pregando essas coisas. Então nós devemos tomar cuidado, porque o que tem cara de evangelho por aí afora é anátema, é maldição, e nós devemos estar atentos. Você sabe por quê? Porque se você comer o veneno, você vai morrer, porque Paulo fala: vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito e agora estão terminando na carne, ou seja, crendo no Evangelho, estão deixando o Evangelho, estão indo atrás de rituais, atrás de práticas, ritos, atrás de palavras mágicas, vamos contextualizar, atrás de movimentos que vão surgindo por aí afora. Irmãos, fique atento, porque Satanás, eu sempre digo aqui, Satanás ele não está tão preocupado em destruir a sua fé, não. Só dele contaminar já é o suficiente. Só de contaminar a sua fé já é o suficiente para ele. Se ele confundir o plano de salvação na sua mente, ele já ganhou terreno. Então nós devemos mais do que nunca estar atentos. Por isso essa pergunta: Senhor, quem creu no seu evangelho? Senhor, quem creu na pregação? Quem está crendo, Senhor, na mensagem? Quem está dando ouvidos à palavra do Senhor? Irmão, fique atento. Estamos vivendo dias em que estão surgindo e vão surgir mais
e mais notícias de coisas que vão estar sendo associados à igreja, associados ao cristianismo, tá? A última vez eu comentei sobre o movimento da ufologia, que já aí muitos pastores estão abraçando esse negócio da ufologia, negócio de disco voador, de ET. Pastor, essa conversinha está todos os dias, irmãos. Todo dia aparece um pastor e vários pastores que estão nos podcasts, sabe, que estão lá ensinando isso todos os dias. Cuidado, isso é maldição, sem contar das coisas que já está dentro, rondando dentro da igreja aí há séculos e há séculos. O inimigo, ele está sempre usando as mesmas armas. Então esta é a pergunta de Isaías, é a pergunta de todos os pregadores fiéis, é a pergunta dos profetas, dos apóstolos, é a pergunta da igreja do Senhor Jesus. Quem creu em nossa pregação? Vivemos em uma época de excessos de informações, escassez, de transformação. Olha, nunca houve tantas pregações, vídeos, livros, mensagens disponíveis, mas a pergunta, ela também é atual. Quem vai dar crédito? Quem realmente vai acreditar na palavra do Senhor? Tem muito, mas o que é a palavra do Senhor? O que é a mensagem? Sabe, hoje nós temos que nos preocupar com isso. Não fique tão preocupado com a performance do pastor, sabe, do pregador. Por quê? Porque tem gente que está cuspindo fogo. Tem gente que está na plataforma, no púlpito da igreja, contando piadas imorais, sabe? E o povo vai à loucura. Há pregadores de renome que, se vierem aqui na cidade, as pessoas vão, e quando você vai ver o conteúdo da mensagem, da ânsia de vômito, ou seja, eles perderam o respeito para com a palavra do Senhor, perderam o temor do Senhor, eles têm comichões nos seus ouvidos, eles desprezam a palavra do Senhor, e nós devemos mais do que nunca vigiar. Por quê? Porque diz respeito à minha fé, porque diz respeito à minha casa, porque diz respeito ao meu Senhor, e há muitos ensinamentos que estão surgindo aí contra o Senhor Jesus e contra a igreja do Senhor. Então fique atento, porque nos últimos dias virão muitos no nome de Jesus. Nos últimos dias virão muitos dizendo: eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, que muitos, por não darem ouvidos, por não amarem a verdade, Deus vai permitir que o espírito do engano os engane para a destruição. Por quê? Porque eles não amaram a palavra do Senhor, e nós devemos amar a palavra do Senhor. Nós devemos não só ouvir, mas ouvir e praticar a palavra do Senhor, porque a dor do coração do pregador é essa do profeta: Senhor, quem creu, Senhor? Quem está crendo? Porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós ficamos com essa angústia e ficamos preocupados, sabe, angustiados. Senhor, quem está ouvindo, Senhor? Quem está ouvindo a tua voz? Nós estamos sinalizando que o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, e muitos estão dormindo. Nós estamos anunciando de que Jesus Cristo, ele vai voltar em poder e glória, mas a igreja do Senhor Jesus, ela está apática. Devemos estar atentos, irmãos. Jesus vai voltar. Fique atento. Então essa era a dor do pregador. A dor do pregador. Quem creu? Olha, nos dias de Noé, Noé ficou por mais de quase 100 anos pregando, construindo aquela arca que era uma pregação, mas ninguém creu.
Jeremias pregou por 40 anos, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à conversão, falando que Deus estaria trazendo juízo sobre a nação, e o povo não deu crédito à pregação de Jeremias. Sabe por quê? Era Jeremias pregando a verdade, e vários outros pregando só coisa boa, pregando só prosperidade, pregando só cura, pregando só milagres, pregando dias de bênção, dias de vitória. Era assim nos dias de Jeremias. Só ele pregando, ele ficou tão angustiado que chegou um momento que ele falou assim: Deus, o Senhor me enganou. Lá no capítulo 20, lá que você vai ver. O Senhor me ludibriou, o Senhor me enganou, eu não vou mais falar nesse nome, ou seja, no nome de quem? De Deus. Eu não vou mais pregar. Tão angustiado que Jeremias ficou. Por quê? Porque Jeremias pregava, aí vinha o Satanás montado no capiroto, né? E com mão peluda e todo, dando os falsos profetas, e eles chegavam: não, esse cara aí é doido. Mensagem, só fala de pecado, só fala de castigo, só fala de Jesus. Não, nós queremos ouvir de prosperidade, nós queremos ouvir de paz, nós queremos ouvir disso. E aí lá os pregadores, os fanfarrões, os que lotam os ginásios, os que lotam as praças, os que arrebanham multidões e pregavam sua coisa boa. Pula, levanta, conte, diga, te renove, tá, e o povo, lá é loucura. E Jeremias falando: vem destruição, vai vir a perseguição, e as cidades de Judá, lá na ponta, vem a Babilônia e começa a dominar, e vai dominando, e o povo: não, preocupa não, o exército está vindo, está dominando, já chegou em Timóteo, já chegou em Fabriciano, já chegou lá na pontinha do Bom Jardim, e o povo está dormindo. Foi assim. Vai a destruição, a guerra, os fatos acontecendo, e nem mesmo diante de fatos eles deram crédito à palavra do Senhor. Preferiram continuar seguindo os falsos. Nos dias de Elias não foi tão diferente. Era Elias pregando 400 de Astarote, mais 400 e lá vai alguma coisa aí da Jezabruxa, mais de 800 aí pregando heresias e mentiras, e o povo ia ao delírio. Voz do que clama no deserto. Tem um pregador no deserto pregando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. Então, nos dias de Noé, houve pregação, poucos foram os que creram. Nos dias de Jeremias, 40 anos pregando a palavra, foram poucos os que creram. Nos dias de Jesus, surge João Batista pregando a mensagem do arrependimento, dizendo: olha, o machado foi colocado ao pé de toda árvore que não der fruto, bom fruto será cortado. E quase ninguém creu. Veio Jesus pregando uma mensagem de arrependimento, de fé, com poder, com cura, com milagres. E o povo só queria os milagres. Foram poucos os que creram. Muitos escutam sermões, mas não permitem que a palavra transforme as suas vidas. Nós não podemos acostumar com a palavra. Ela tem que nos confrontar todos os dias. A palavra ela tem que mexer conosco todos os dias.
A palavra que tem que arrancar o nosso sono de vez em quando, sabe? A palavra tem que sacudir, mexer com as nossas estruturas, porque do contrário nós vamos acomodando e acostumando, e daí a pouco já nós não estamos mais crendo na palavra de Deus. Ela tem que achar guarida no nosso coração, ela tem que arder dentro de nós. O profeta, ele disse: na minha boca ela era doce, mas dentro de mim ela ardia como fel. A palavra de Deus, ela tem que ser assim nos nossos corações. A grande tragédia, meus queridos, não é a falta de acesso ao Evangelho, mas a falta de fé no Evangelho. Não é a falta do Evangelho, é a falta de fé. Muitos não creem mais na palavra do Senhor. Jesus fez essa pergunta: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? As pessoas creem em tudo, sabia? Eu lembro do pastor Euclides contando uma vez uma ilustração, e ele fazendo a ilustração que as crianças, elas dão mais ouvidos ao povo lá de fora do que aos seus pais. E ele contou uma historinha assim, que a criança chegou em casa e falou assim: pai, lá fora eu vi, tem um elefante cor-de-rosa. E o pai disse: elefante cor-de-rosa? Não, meu filho, não existe elefante cor-de-rosa. Tem sim, pai, tem um elefante cor-de-rosa. Quem te falou? Foi meu amigo. As pessoas dão mais ouvidos aos pregadores lá de fora do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles creem em tudo, creem na cultura, porque a cultura está falando. Eles creem nas notícias, eles creem nas ideologias nocivas, nas políticas, na ciência, creem no TikTok. E hoje está difícil. Eu fui mostrar um vídeo ontem lá em casa, e até emocionado das criancinhas que tiram o corativo do olho e começa a rir, conhece a mãe, tira o corativo do ouvido e começa a ouvir a voz da mãe, fica emocionado. Eu comecei a emocionar com aquilo, vou mostrar para a Sofia: isso aí é TikTok, não estou perdido. Tudo que eu mostro para esses meninos agora é a inteligência artificial. Está difícil, mas o povo acredita em tudo lá fora, acredita nas mentiras, nos enganos. Escuta o Evangelho todos os dias, mas nunca toma uma decisão por Cristo. Nunca tomam uma decisão por Cristo. O Evangelho, ele é urgente, e nós devemos tomar uma atitude por Cristo o mais rápido possível. A pergunta permanece: quem creu em nossa pregação? Quem deu créditos, quem deu ouvidos à mensagem? No versículo 2 a 3, você está com a sua Bíblia aberta? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, não demos atenção a ele. Era desprezado e o mais rejeitado. Jesus era um homem comum, simples, um homem comum. O povo esperava um grande rei e poderoso, um grande exército, mas Jesus veio ao contrário, pobre, humilde, simples. E Deus é assim. Às vezes nós ficamos esperando coisa e criamos a nossa mentezinha de pobre, e Deus mexe com tudo diferente. Nós falamos assim: é assim, é assim. Deus usa as coisas simples desse mundo para confundir aquelas que se dizem sábias e tolas, né? São tolas, na verdade. A sociedade moderna continua a rejeitar Cristo todos os dias. Aceita-se um Jesus que quer realizar só milagres. Você quer um Jesus que realiza milagres. Quer um Jesus que cura.
estão atrás de um Jesus que prospera, estão querendo um Jesus que resolve os problemas da sociedade, os problemas da minha vida, as enfermidades, ou seja, a sociedade, o mundo quer esse Jesus, gente boa, e há quem pregue só esse Jesus e apresenta esse Jesus, mas nunca um Jesus que vai confrontar o pecado. Pregue um Jesus que confronta o pecado. Pregue um Jesus que diz: pegue a sua cruz dia após dia e segue-me. Não, eles não querem, mas eles querem um Jesus que fica tirando o coelhinho da cartola. Eles querem um Jesus que fica prometendo os milagres, as bênçãos financeiras. Que Deus te colocou foi por cabeça, não por cauda. Que Deus te chamou foi para governar. Nós na Bíblia tinha homens ricos, Abraão, mas tinha muita gente pobre e que era crente também. Jesus deixou bem claro isso. Ele não veio aqui para acumular riqueza aqui não. Ele convidou as pessoas a deixar tudo para seguir a Ele. Os discípulos acabaram de fazer uma pesca maravilhosa, após uma noite de pescaria, não pegar nada, e depois Jesus dá ordem, eles fizeram a maior pescaria da vida deles. Depois que eles arrastaram as redes, com muita dificuldade para a areia, Jesus falou assim: segue-me. Esse tanto de peixe aqui, você está falando para a gente seguir o Senhor? A gente ficou a noite toda sem pescar. E esses peixes aqui? Uma pescaria, agora que eu acertei na Mega Sena. Agora que eu vou pagar os boletos, tudo. As dívidas. Eu vou deixar tudo e... Jesus segue, vira as costas e vai embora. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas muitos não deixaram. E ele disse: não deixar pai, mãe, irmãos, fazenda, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Mas esse Jesus que exige renúncia, ele não é bonito. Ele não é atrativo, ele não é agradável. O profeta fala: olha, o que nós pregamos, né, não era de boa formosura, não era agradável, não agradava aos ouvidos, não agrada aos olhos, mas é esse Jesus. Se você for pregar um Jesus Nutella, light, que quer agradar todo mundo, vai encher. Ou seja, trocar a mensagem, mostrar só vitória, só bênção, só prosperidade, vai arrebanhar muitos. Mas se lá não pode falar de pecado, não pode falar de pecado. E as pessoas pagam, você sabia? Você sabia que as pessoas até pagam para ir nesses lugares? Pois é. Cortam o país de norte a sul, de leste a oeste, atrás das heresias. Vão longe. É só surgir um nome aqui e uma ali. No período que nós tivemos aí Você pensou no Covid? Não é no Covid não. É uma outra praga, o G12. Teve gente que saiu de Ipatinga e foi em Belo Horizonte para aprender as estratégias. Teve gente que foi em São Paulo. Teve gente que foi lá onde nasceu essa praga. Foi lá. Eles correm de norte a sul, de leste a oeste, atrás das heresias. Mas se falar de Jesus, o Jesus que exige renúncia, não, mas isso não agrada. O profeta já falou isso.
Senhor, quem vai dar crédito? Porque nós estamos pregando um agrado, não é bonito, não é aparência. Isso não vai dar certo esse negócio, não. Não, prega isso aí, isso aí que tem que pregar. E ele fica angustiado. Porque na visão profética dele, ele vê que as pessoas, elas não recebem. É o que nós vemos hoje. As pessoas, elas não querem Jesus, elas querem os benefícios de Jesus, elas querem o que Jesus pode fazer por elas, mas elas não querem Jesus, só o que Jesus pode fazer. Querem os benefícios da cruz, sem carregar a cruz. Triste isso. No versículo 4 e 6, você está com a sua Bíblia aberta? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ah, pastor, agora eu quero ver se eu sair dessa. Está aí, ó, ele cura, Jesus cura. Então eu sou crente, eu não posso passar mais mal. Não posso ficar enfermo, não posso ficar doente, não posso ter câncer, não posso ter fibromialgia, não posso ter dor aqui, dor ali, dor lá, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Está aí, pastor, e agora? Mas Paulo também fala que esse homem exterior, ele se corrompe todos os dias. Não é corromper no sentido de corromper lá no mercado, no trabalho, corromper porque nós estamos morrendo, nós estamos ficando enfermos, doentes, as nossas células vão envelhecendo e as enfermidades elas vão aparecer. Paulo deu a orientação para Timóteo por causa das enfermidades dele. O outro rapaz lá, fugiu o nome agora, ficou enfermo, ele falou para que não aumentasse desgraça sobre a minha vida. Assim que ele melhorou, eu mandei para você. Era crente, crente passa mal também, crente também morre. Essas dores, essas enfermidades, está falando aqui de coisas espirituais. Então ele não pode curar, pastor? Pode. E ele cura também, sim. Mas aqui está narrando o sofrimento de Jesus. Não foi um acidente, ele foi substituição. Está dizendo, nós pecamos e Ele sofreu no meu lugar. Eu pequei e Ele sofreu no meu lugar. Nós éramos os culpados desse negócio, e Ele assumiu a nossa culpa. Olha só, nós éramos então o que deveríamos receber todo o castigo, mas Ele recebeu o castigo no seu lugar. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma aventura, ela foi proposital. Ele foi levado porque Ele quis. Ele diz, eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu tenho o poder de dar a minha vida. Foi isso que Ele fez. Ele nos substituiu no lugar da cruz, ou assumindo toda a ira sobre o pecado, e Ele se fez pecado por nós, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, o verso 21, que nós lemos aqui na abertura do culto. Ele se fez pecado no seu lugar. Então Jesus não morreu como um herói, fazendo papel de herói. Não, Ele foi entregue, Ele se entregou, Ele quis fazer isso por amor a você, por amor a mim. Ou seja, o sofrimento era nosso e Ele levou. Está falando desse sofrimento, não é da sua dor de cabeça, do seu dor no dedinho do pé que você fica reclamando. Está falando dessa dor
que nós não tínhamos condições alguma de suportar, e você quer aliviar a sua dor, toma um Rivotril. Não, Rivotril não alivia dor, não, é depressão. Toma aí, ó, Doralgina, Doril, tomou e a dor sumiu. Rivotril é para outra coisa lá. E tudo hoje é Rivotril, né? Então Isaías mostra que o problema da humanidade não é a economia, não é a política. O problema do homem, ele é central, é o pecado. Este é o problema do homem. Jeremias, ele diz: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Então o coração do homem é pecador. Vivemos tentando curar sintomas, enquanto nós ignoramos a causa real, que é a doença. Combate a violência, a corrupção, a injustiça, mas a raiz, ela continua no mesmo lugar. O problema do homem, ou seja, o coração do homem, é enganoso, pecador, maldito o coração do homem. E Deus o tempo todo ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Nós precisamos colocar os nossos corações nas mãos de Jesus e afastar de todo o pecado e nos aproximarmos de Deus. Mas com um evangelho light que tem por aí afora, que não confronta a pecaminosidade do meu pecado, não vai. Lembro que uma vez um jovem falou assim: se o meu coração ele não me acusa, logo eu não tenho pecado. Mas a palavra fala: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Não é o que seu coração diz, é o que diz a palavra de Deus. Não é o que você sente, não é as emoções que você sente, não são as vibrações, os arrepios, sabe? Não, é a palavra de Deus, porque o seu coração é enganoso e você tem que colocar ele na mão de Deus, para Deus trocar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável, um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se eu quero deixar conduzir a minha vida pelo meu coração, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelo que eu sinto, eu vou perecer. Mas quando eu entrego meu coração à vontade de Deus, seja ela contrária à minha vontade, doendo, mas eu me submeto à vontade do Senhor, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas se você está passando por luta, passando por prova, passando por dificuldade, diz os pregadores que você não é fiel. E aí você decide em quem você vai crer. O silêncio do cordeiro, lá no versículo 7, irmãos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade para invocar anjos e destruir aqueles soldados todos. Ele tinha autoridade e poder para destruir todos os seus inimigos, mas ele escolheu obedecer, sofrendo, doendo. Irmãos, eu fico pensando, tem hora que as pessoas falam um tantinho assim, ó, de mim. Ai, irmãos, eu me transformo. E olha que eu sou o menor dos pecadores.
Quando alguém mexe na ferida da gente, fala da gente, a gente vira o giraia. A gente começa a arquitetar uns negócios esquisitos na cabeça da gente, não é? A gente começa a criar uns planos, a mente da gente, ela fica engenhosa, ela é fértil, sabe? E a gente começa, sabe, a desejar, maquinar o mal, a situação, eu vou pegar, eu vou fazer assim, mas vou dar um troco, e vai ver só, eu vou jogar na rede, e vai ser assim, sabe por quê? Porque nós somos maus, nós revidamos rápido, sabe, quando as pessoas nos ferem, nós estamos armados até os dentes, mas nós esquecemos, se alguém te ferir a face, da outra, não, isso não é evangelho, não, meu Deus do céu, está no evangelho? Tá. Não, mas eu tenho que, olho por olho, isso aqui também está na Bíblia, é olho por olho, é dente por dente, então amém. Mas o Evangelho diz, dê a outra face, e se o seu inimigo te pedir pão, dê ele pão. Se ele te pedir água, dá água. Meu Deus do céu, está na contramão, eu estou querendo matar um cara. Jesus, ele tinha poder. Eu fico pensando, se fosse a gente com um certo grau de poder. Essa semana, conversando com uma jovem, ela falou que começou a sofrer umas perseguições na empresa onde ela trabalha, e aí numa reunião alguém questionou a posição dela com o chefe, o dono da empresa, questionou a posição dela com o dono da empresa, e disse assim, qual que é a ferramenta que ela tem que levar? Ele falou assim, a ferramenta dela é papel e caneta, é só isso. Não, mas eu estou querendo saber. Ele falou assim, é papel e caneta, ela está ali para fazer isso, isso, isso e isso. Aí ela cresceu, ela falou comigo assim, pastor, você não tem noção, pastor. Agora ele vai ver comigo o que é muita coisa. Agora eu vou marcar mesmo. Agora onde ele pensar, eu vou marcar, porque eu tenho autoridade, pastor, para mandar ele embora. Eu falei, pronto, mexeu como uma cobra, acarinando. Não é crente não, tá, gente? Ainda não, vai ser em nome de Jesus. Amém? Vocês têm que falar amém, gente. Amém? Então Jesus já tinha poder para destruir, mas ele optou em ficar em silêncio. Ele era acusado, mas permaneceu em silêncio. Enquanto ele era humilhado, ele permaneceu em silêncio. Enquanto ele era crucificado, ele permaneceu em silêncio. Porque ele sabia que a sua missão era salvar. Então o tempo todo ele estava em silêncio. Os soldados pegam ele, tiram a roupa dele, bate no primeiro julgamento, julga ele, coloca uma coroa na cabeça dele, pega uma cana, começa a bater nele, tampa os olhos dele, bate e fala assim, profeta, adivinha quem é que te bateu? Irmãos, uma tortura, e ele não abriu a boca dele. Se alguém brinca com a gente assim, ó, então, né? Mas a gente já levanta no giraia, dando martelo rodado, escapoeirista, né? E já vem quente. Jesus, ele não abriu a boca. Nós temos que aprender com o Senhor. Ele sabia qual era a missão dele: salvar. Então, no mundo onde todos querem ter razão, Cristo nos ensina submissão. Nem toda batalha, meus queridos, precisa ser vencida. E nem toda acusação ela precisa ser respondida. Deus, ele trabalha no silêncio. É ele que julga. Diz a palavra dele, minha é a vingança. É do Senhor a justiça, é o Senhor que faz justiça. Então nós devemos confiar no Senhor. No tempo certo, o Senhor Jesus, ele foi exaltado, no momento certo ele foi glorificado. Sabe por quê? Porque tem tempo para todas as coisas. Jesus tinha até autoridade, mas ele preferiu submeter. Submeta-se à vontade de Deus, submeta ao propósito de Deus, e Deus, no tempo certo, ele vai te abençoar, no tempo certo ele vai te exaltar, ele vai te dar a sua vitória. Amém? Verso do 8 ao 5, perdão, do 8 ao 9, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa
da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Então, mostra aqui a morte que gerou vida. Isaías descreve a morte do Messias, até mesmo todos os detalhes do sepultamento de Jesus. Olha só, Jesus morreu entre os criminosos. Isaías deixa isso claro, e nós vimos isso no Evangelho, mas foi sepultado em um túmulo de honra. Ele foi sepultado em um túmulo de honra, um túmulo que era novinho em folha, ninguém ainda tinha usado aquele túmulo. Era o túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Então não era só um buraquinho, era um túmulo que tinha uma porta mágica, né? Que precisava de colocar até soldados em volta daquela porta. Eu estou brincando aqui, claro, vocês sabem disso, né? Os soldados foram colocados lá para ninguém roubar o corpo de Jesus. Mas não era um buraquinho qualquer, não, era algo feito numa rocha, sabe? Ou seja, um lugar de honra, um túmulo de alguém rico. E dizem que dentro de uma universidade, um professor incrédulo, ele confrontou um jovem cristão e disse assim: rapaz, o seu Cristo não tinha nem sepultura para ele. Aí o jovem falou assim: mas para quê? Para passar um final de semana? Yes! Yes! Para quê sepultura? Para passar só um finalzinho de semana? Não é verdade, Ivone? É assim, mano. Nosso Deus, ele é soberano. Então o mundo pensou que era o fim. Quando Jesus morreu, o mundo pensou que era o fim. Mas Deus estava escrevendo o começo. A cruz parecia derrota, mas era a vitória. O túmulo parecia que era o encerramento, era a preparação para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então creia nisso. A cruz parecia o fim de tudo. Os discípulos pensaram assim e fugiram, foram embora. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ou seja, a sepultura com aquela pedra, você lacraram aquele lugar com sangue real ali. Acharam que tinha acabado. E era só o começo de uma nova vida, ou seja, era a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então o triunfo do servo sofredor, nós vemos do 10 ao 12, todavia o Senhor agradou ele, fazendo enfermar quando de ter ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus queridos, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a morte que gerou vida. E Jesus diz o seguinte: se o grão de trigo, se ele ficar sozinho, ele não produz nada, mas se ele cair na terra e morrer, ele então dá muitos frutos. E você está aqui hoje é por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui porque nós cremos nessa morte que gerou vida, e essa morte dele não ficou em vão, porque a palavra do nosso Deus nos diz que ele ia ver o fruto do seu penoso trabalho. E Jesus Cristo, ele, quando ele morre, ele diz para o ladrão na cruz, né, que estava ao lado: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele era as primícias do trabalho de Jesus. Eram as primícias do trabalho de Jesus. O que era a primícia? Quando chegava a época da colheita, então o camponês, ele levava a mão no feixe e cortava. Aquele punhado que ele pegava era primícia. Ele não podia vender, não podia comer, ele tinha que levar e depositar lá para o sacerdote. Então quando Jesus ele morre, ele pega aquele homem e ele apresenta diante do Senhor. Ou seja, aquele homem ali é o primeiro que é salvo com a morte de Jesus. Ou seja, as primícias, Jesus entrando no Santo do Santo com aquele homem no seu regaço, nos seus braços. Amém. Então Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte,
Ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele tem a vitória em suas mãos. O capítulo ele não termina na cruz, ele termina com a vitória de Jesus. Ele apresenta o profeta, ele fica com uma dúvida, ele questiona: quem, Senhor, vai crer? Porque o que nós estamos pregando não tem aparência, não tem formosura, não é belo, as pessoas não vão dar crédito nisso. Ele foi humilhado, foi castigado. Senhor, o profeta está preocupado, mas a morte de Jesus não acabou lá na cruz. O capítulo ele termina com vitória, termina com bênção. A história do cristão não termina com desgraça, não. Ela termina com a volta de Jesus, chamando a sua igreja para habitar nos céus, nas mansões celestiais. Nós, ao ouvir o som da última trombeta, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e nós encontraremos com o Senhor Jesus lá nos céus, na glória com o Senhor. Nós estamos aqui de passagem, então alguém fica firme, prevaleça, creia na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Então nós voltamos ao início da mensagem. Quem creu, Senhor, em nossa pregação? Nós fazemos essa pergunta. Isaías faz essa pergunta. João Batista, ele depois que estava preso, ele pregou, foi preso, depois ele perguntou, ele disse: Senhor, é tu mesmo que nós deveríamos esperar, ou deve vir outro? Ou seja, ele ficou preocupado se alguém havia acreditado. Os pais da igreja fizeram essa pergunta: quem creu, Senhor? E nós fazemos essa pergunta também hoje: quem está crendo na palavra do Senhor? Quem está dando crédito à palavra do Senhor? No mundo distraído por entretenimentos e ideologia, Deus continua procurando pessoas que creem na palavra dele. O meu justo, ele viverá pela fé na palavra do Senhor, na mensagem da cruz. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E você precisa crer no Evangelho, você precisa crer na palavra do Senhor. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Quem creu, Senhor? Eu vou para casa hoje, mais uma vez com a alma angustiada, e perguntando: Senhor, quem criou na sua palavra? Visto que o que eu preguei, eu não dei um salto, eu não pulei, eu não ministrei curas, eu não revelei o pecado ou o problema de alguém, eu não curei ninguém, visto que eu não tenho esse poder para fazer essas coisas, Senhor, quem vai crer na tua palavra? Feche seus olhos. Ó Deus, o teu Espírito Santo, Pai, o nosso auxiliador, ajudador, que nos ajude a crer, meio de lutas, de dificuldades, medos, incertezas, barulhos, ameaças, ansiedades e pecado. Nós pregamos, Deus, mas há muitas vozes, e que a voz do Senhor venha prevalecer, que as ovelhas do teu aprisco venham dar ouvidos à voz do bom pastor, que as ovelhas do Senhor venham ouvir a tua voz. Aquele que tem ouvidos, como diz a tua palavra, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, eu não tenho poder de convencer, mas o teu Espírito tem. E eu entrego a Deus essa palavra, Pai, com temor e tremor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Leve essa palavra no seu coração.
em nome de Jesus.